Olá, dando sequência aqui, hoje nosso curso seguirá com uma das mais importantes indústrias do setor de transformação química, que é a indústria do petróleo. Focaremos nesse momento na obtenção de um dos componentes utilizados na indústria do PVC, que a gente vai ver mais detalhes adiante, que é o eteno, ou também conhecido como etileno. Antes de chegar ao etileno propriamente dito, vamos entrar um pouco na questão das petroquímicas. Essas empresas, essas indústrias consistem assim num conjunto dentre as indústrias que fazem toda a etapa, desde a extração do petróleo nas suas variadas fontes, das suas variadas fontes, até a geração de diversas matérias-primas e também de produtos. Eu acredito que não seria exagero dizer que praticamente tudo que temos à nossa volta tem um pouco de petróleo, é um pouco derivado de petróleo também. Se quiser tirar a prova, a gente faz a seguinte provocação: olha aí do seu lado, ou melhor, à sua frente. Provavelmente essa tela na qual você está assistindo a essa aula foi feita com algum produto derivado do petróleo, seja tela de acrílico, seja o componente da carcaça, poliestireno, tem uma série de materiais, poliuretano também, que são derivados do petróleo. Então, assim, profissionais e futuros profissionais da engenharia química, eu posso dizer que a indústria petroquímica é uma das mais dinâmicas e diversificadas no meio produtivo da indústria de transformação. Assim, vamos mergulhar um pouco nessa introdução e tentar entender um pouquinho assim a magnitude desse componente tão valioso e tão importante para a nossa sociedade. Antes de definir os petroquímicos de fato, vamos a um contexto histórico desse material para entender sua origem e também os motivos para tanto crescimento dessa matéria-prima, né, que é gigantesca assim para a indústria. Segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, a formação do petróleo é comumente caracterizada pelo acúmulo de material orgânico sob condições específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, que sofreram e sofrem transformações ao longo dos milhares de anos. Então, de uma maneira bem geral, além de estar em uma bacia sedimentar, os requisitos primários para a localização assim de um reservatório de petróleo são a presença de algum um tipo de rocha reservatório, que geralmente para poder funcionar como reservatório é uma rocha porosa, e também que esteja coberta por uma rocha seladora não porosa. É bem importante frisar isso. Uma rocha porosa que tem sobre ela uma rocha seladora não porosa, que isso faz com que o petróleo fique confinado ali e vá ganhando suas características com o passar do tempo, o passar dos anos. E assim, apesar de ser um material fóssil de milhares de anos, a indústria petroquímica só surgiu de fato na década de 1920 nos Estados Unidos e surgiu assim como resultado de pesquisas que visavam a transformação de produtos naturais. Após a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de desenvolvimento de produtos sintéticos para substituir alguns componentes importados, a exemplo da borracha, que era considerada estratégica, deu maior impulso a essa indústria. Inicialmente, essa produção era focada na obtenção assim de pneus ou de alguns outros materiais com característica de borracha, usados para isolamento ou condutores elétricos. Isolamento desses condutores, na verdade. Em seguida, aumentou assim o uso de seus produtos e esse tipo de indústria dinamizou completamente para vários segmentos, como a gente vê nos dias atuais. E outra informação é que após a consolidação dessa área industrial, podemos dizer assim, já nos Estados Unidos,
ela partiu para o desenvolvimento na Europa e também no Japão. E só depois é que chegou à América Latina, em torno da década de 1960, 50 a 60 por aí, que foi quando essa indústria realmente conseguiu chegar de fato e dizer é uma indústria de produção no Brasil. No início dos anos 90, assim, século passado, houve um excesso de oferta de produtos derivados do petróleo, assim como o plástico, em todo o mundo, e isso fez com que a indústria perdesse receita e fosse obrigada, de certa forma, a se reestruturar. Isso só um contexto histórico, assim, as mudanças que ocorrem nessa indústria. Já no Brasil, a descoberta do petróleo, assim, coincide bem com um período de fortalecimento da questão da nacionalidade, assim, estava bem crescente, nacionalismo e nacionalidade, e por isso o seu valor, assim, valor econômico, que acabou tendo uma grande questão simbólica, acabou evoluindo e isso foi bom. O petróleo emerge como uma possibilidade de independência econômica do Brasil, já que desde o saldo, assim, por conta da crise gerada na Segunda Guerra, todas as questões de crise política, crise nos setores econômicos na década de 50, gerou muito problema. Então o petróleo surgiu assim como grande salvador. E isso é bastante interessante pensar hoje em dia o que impulsionou essas pesquisas em torno do petróleo e por que isso chegou aos dias atuais. Hoje, inclusive, campanhas como a do O Petróleo é Nosso, que foi exatamente no período de criação da Petrobras, no começo, nos anos 50, essas campanhas tiveram um peso muito forte e geraram um interesse e uma curiosidade também, fazendo com que muitas pessoas migrassem para estudar sobre essa área, estudar sobre petróleo, processos químicos e entender melhor como funcionava. Além de ser uma geradora de empregos, é uma área nova que estava crescendo, ficou muito promissora e isso ajudou bastante. E assim, por causa do valor estratégico que o petróleo tinha, havia os que defendiam a participação de empresas estrangeiras na exploração e refino. E a imensa maioria assim da sociedade, os que exigiam a criação de empresa estatal brasileira para esse fim, queriam exatamente uma estatal brasileira para que a gente instituísse o monopólio do petróleo, já que o petróleo é nosso, o petróleo brasileiro não devia ser entregue para, enfim, para empresas, para capital estrangeiro, porque é uma riqueza nossa. O grupo, de certa forma minoritário, argumentava que o país não dispunha de capital nem de recursos técnicos para desenvolver essas atividades. Enfim, isso é um outro assunto, mas a Petrobras foi criada e hoje a tecnologia desenvolvida para a extração de petróleo no Brasil está sem dúvida entre as melhores e mais avançadas do mundo. Inclusive, mais recentemente, década passada, com a descoberta do pré-sal e toda a tecnologia, o Brasil passou a ser referência na tecnologia de extração de petróleo. Então, não fazia o menor sentido pensar em petróleo como algo para não brasileiros, ter que recorrer à tecnologia ou capital de fora para fazer. Temos tecnologia aqui e funciona muito bem. E assim, independente da região, seja no Brasil ou em outros lugares do mundo, é bem do senso comum imaginar que o petróleo é encontrado ao perfurar poços, buracos assim relativamente rasos, próximos à superfície, e que o petróleo surgirá jorrando de forma espontânea como um chafariz. Bom, isso fica só no imaginário popular mesmo. Pelo fato de estar, assim, de certa forma, aprisionado em rochas porosas, a extração de um óleo como esse é feita por equipamentos que perfurem as camadas rochosas e exerçam uma espécie de pressão, uma pressão necessária para fazer com que esse óleo venha até a superfície, e esse processo é quase sempre misturado com sedimentos e gás, outros componentes que estão conectados ali. Sabe-se que
a rocha, que quando a rocha reservatório não possui uma boa permeabilidade, pode ser necessário gerar uma espécie de fratura nela para assim obter o petróleo. Tem que fraturar, abrir espaço ali para poder gerar uma pressão e obter o óleo, né, o petróleo. Acho até importante já citar aqui que, em muitos casos, a identificação de uma área contendo petróleo não é, veja bem, não é o fator-chave para determinar que ele será extraído. O processo passa por uma análise de viabilidade técnica e também econômica. Na maioria, em grande parte dos casos, a tecnologia existente até os dias atuais ou as necessidades geológicas são empecilhos para a viabilidade da extração do petróleo nesses lugares. E assim, seguindo aqui, a indústria petroquímica pode ser assim muitas vezes entendida como uma particularidade de uma indústria química. E de fato, qualquer processo de petróleo é um processo químico industrial, não tem como fugir disso. O que torna interessante é que, antes de pensar em definir um processo de produção de petróleo, se, eu coloco assim, se faz necessário entender um pouco mais sobre processos químicos clássicos, processos químicos comuns, reações comuns. Muitas vezes considerado como sendo o maior segmento da indústria de transformação brasileira, a indústria química é classificada como a base assim para a produção de inúmeras outras indústrias. Sabemos que quase todos os produtos de uso diário têm componentes ou insumos que são originários da indústria química. Exemplos próximos à nossa realidade estão aqui na agroindústria, fertilizantes, métodos mais avançados de plantio com alto rendimento, entre outros. Não tão distante também da nossa realidade, temos indústrias automobilísticas e de eletrônica, brinquedos, farmacêutica, alimentos, cosméticos, produtos de limpeza, até construção civil também. E aí a gente tem a ABQIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química. Ela tem uma definição assim, ela declara que existe uma grande divergência em relação à conceituação e à abrangência desse segmento, que assim, causado pela sua própria história, uma vez que o refino do petróleo, por suas características industriais, era considerado atividade da indústria química, enquanto outras específicas do setor, como as relativas à produção de resinas termoplásticas, os plásticos como o polietileno e o PVC, não eram consideradas, e isso gerou um pouco de confusão. Assim, a ONU aprovou uma classificação internacional para a indústria química, mas no Brasil, porém, o IBGE, com o apoio da ABQIM, estabeleceu uma nova classificação na qual se insere o segmento petroquímico, que compreende a fabricação dos produtos que você vê aqui na tela. E assim, dividiu realmente como uma subindústria, não sub no sentido de inferior, mas no sentido de dependente. A petroquímica é uma indústria que é classificada como uma particularidade da indústria química. Deixo aqui em destaque as resinas e os elastômeros para que fiquem em destaque, porque são exatamente esses componentes que a gente vai trabalhar mais, como o polietileno e o PVC. Vão ser derivados desse tipo aqui. Assim, tratamos sempre a indústria petroquímica, né, como uma subdivisão, um subtipo da indústria química. E, por definição, podemos dizer que, assim, em termos gerais, essa indústria é a que utiliza a nafta, que é um produto derivado por meio do refino do petróleo, ou ainda o gás natural. Esses dois componentes, nafta e o gás natural, oficialmente são as matérias-primas básicas para ser considerado uma indústria petroquímica. Então, quem trabalha inicialmente com nafta ou gás natural pode ser considerado uma indústria petroquímica. Outra classificação importante para esse tipo de indústria, para a indústria petroquímica,
é essa subdivisão. Note que não é a mesma coisa falarmos de extração de petróleo, processamento de petróleo, refino, polimerização, moldagem por injeção, moldagem por compressão, etc. Ou reciclagem também. Cada etapa precisa ser estudada de acordo com suas próprias características. Assim, vamos ver aqui na sequência uma dessas formas de classificar. Veja que aparece indústrias de primeira, segunda, terceira geração e os produtos finais. Para sair do petróleo cru, ou bruto, como é chamado, até o produto, essas três etapas de indústria têm que seguir. As indústrias de primeira geração, de acordo com o que é definido assim na literatura e está consolidado, ou também chamada de petroquímica básica, que tem como exemplos as empresas Copersul, União, Braskem, entre outras, são as responsáveis pela produção dos insumos principais. Por exemplo, eteno, cuja produção brasileira representa de 3 a 5% da produção mundial, além de propeno, butadieno e outros componentes. Na, na sequência, assim, em seguida, as indústrias de segunda geração são aquelas que transformam esses produtos básicos através de processos de purificação e adição de outros materiais em produtos petroquímicos finais, a exemplo do polipropileno, o policloreto de vinila, os poliésteres no geral. Também na sequência tem as indústrias da terceira geração, que são definidas como as que utilizam os materiais gerados pela indústria de segunda geração e transformam esses em produtos finais, que gera o que a gente conhece como os bens de consumo. Um dos produtos de interesse dessa nossa discussão, o eteno ou etileno, sempre vai ser possível identificar ou o nome eteno ou etileno. Na prática é mais comum ouvir o nome etileno. Ele pode ser produzido tanto a partir da nafta, ou também do etano, um dos primeiros componentes obtidos no refino do petróleo. Entretanto, assim, o custo de aquisição da nafta é superior ao do etano. Então, assim, na prática é bem mais viável a produção do etileno a partir do próprio etano. E assim, levando em consideração que nosso consumo de materiais plásticos nos dias atuais ainda é crescente, bastante crescente, há uma grande possibilidade de nós, de profissionais da engenharia química, em algum momento da carreira, atuar em algum dos setores relacionados ao petróleo diretamente ou aos seus derivados. Voltando à questão das petroquímicas, a gente tem que a maioria dessas indústrias, assim, desses componentes, são hidrocarbonetos, refletindo a alta concentração de hidrogênio e carbono no petróleo bruto, e são distintivos, assim, eles conseguem se diferenciar, embora quimicamente semelhantes, de combustíveis refinados a partir de petróleo bruto. Uma grande variedade de produtos pode ser obtida a partir de petroquímicos, desde plásticos, produtos farmacêuticos, fertilizantes, a gente já falou um pouco, solventes, pisos, sabão, vários componentes. E assim, como é de se imaginar, a maioria das pessoas interage com muitos desses produtos todos os dias, seja por meio de fibras sintéticas usadas na confecção de roupas, ou ainda no contato com os plásticos no geral assim, e compósitos utilizados na fabricação de diversos componentes, como celulares, né, a gente já falou, computadores, volante e painel de um carro e por aí vai. São diversos assim os produtos. E as refinarias podem ajustar a sua produção de uma petroquímica primária para atender a demanda em uma variedade de maneiras. Então, são indústrias bem dinâmicas, elas podem atender demandas específicas, como também pode seguir uma linha de produção contínua. Veja aqui nessa imagem o seguinte: à medida que o petróleo bruto é refinado,
que sim, ele pode ser tratado com uma destilação fracionada, na qual ele é aquecido para separar os vários componentes que vão ser utilizados, ou ele pode ser simplesmente quebrado com um catalisador que quebra, né, separa as cadeias de hidrocarbonetos para criar os produtos desejados. Esse processo é chamado de craqueamento catalítico. Acredito que o termo não seja estranho para você. Como os petroquímicos estão assim, comumente em alta demanda, as refinarias devem ser capazes de agir rapidamente para aproveitar preços e demandas favoráveis, que, como a gente comentou anteriormente, é um tipo de indústria que pode ser bem dinâmica. Há dois tipos assim de processos para utilizar o petróleo e fazer o seu fracionamento. As torres de destilação são as principais, assim. Elas podem ser utilizadas com pressão atmosférica, gerando componentes mais leves e voláteis, como os gases, inicialmente, além de gerar gasolina, querosene, alguns óleos e outros combustíveis. Numa etapa seguinte, esses óleos mais pesados são retirados na forma de resíduos da torre 1 para a torre 2, que estava operando lá a pressão atmosférica, e seguem para essa torre de vácuo, onde eles conseguem ser separados desde os óleos lubrificantes leves, né, como tem indicando aí, leve, médio, pesado, e a sobra é o resíduo que geralmente é aplicado ao que a gente conhece como asfalto. É bem relevante dizer que o petróleo é um dos poucos materiais do qual você aproveita tudo, praticamente tudo. De certa forma, assim, podemos dizer que não há desperdício no refino e tratamento do petróleo, porque todas as fases são aproveitadas de alguma forma, desde os componentes voláteis até os componentes de resíduos mais pesados que usa como asfalto. No geral, os principais produtos assim são o acetileno, benzeno, etano, o etileno, né, o principal aqui da nossa discussão, metano e propano. A partir destes são derivadas centenas de outros materiais, centenas. Na definição geral, assim, eu posso até colocar e classificar como olefinas, compostos aromáticos e gás de síntese. Como exemplo de olefinas, tem o etileno, propileno e butadieno. Tanto o etileno como o propileno são utilizados na produção industrial de plásticos, enquanto que o butadieno é utilizado na produção de borracha sintética. Outros componentes aqui, como os aromáticos, são utilizados em indústrias de solventes e componentes similares. Como exemplo, assim, tem o benzeno, tolueno e estileno, são componentes mais famosos, digamos assim. O benzeno é utilizado na fabricação de corantes, na fabricação de detergentes sintéticos também. E uma combinação de benzeno e tolueno é usada na produção de isocianatos, que são os componentes necessários assim para a fabricação de poliuretanos, como esses que a gente consegue ver aqui na imagem. Já os chilenos são usados na produção de plásticos e fibras sintéticas. Como tem aqui na imagem, né? Um exemplo da aplicação de poliuretano é para a fabricação de filtro de ar de automóveis, buchas usadas em cozinhas, solas de sapato, borracha, essas coisas assim. O gás de síntese, por sua vez, é uma mistura assim de monóxido de carbono e hidrogênio. E eles são utilizados na fabricação de amônia e metanol. A amônia é utilizada na sequência, assim, pode ser utilizada para a fabricação de fertilizantes, né, a ureia. E já o metanol pode ser usado como uma espécie de solvente e intermediário químico. Entendido essa etapa, assim, os principais produtos obtidos a partir de cada uma das indústrias, a gente segue para a produção do etileno, né, que está presente na indústria de primeira geração.
A gente pode dizer assim que, num contexto geral, o etileno representa, pela quantidade produzida em todo o mundo, o produto químico orgânico mais importante. Ele é considerado o principal componente, de fato, e assim, não apenas considerado, ele realmente é o componente utilizado como base para a fabricação de diversos tipos de materiais, como os polímeros, né, os nossos plásticos comuns. Soluções químicas e solventes anticongelantes também são componentes gerados pelo etileno. Um exemplo é o etileno glicol, um anticongelante bastante utilizado como fluido de refrigeração. E é importante dizer que o etileno, além da produção por meio de processo de craqueamento catalítico do petróleo, é também um hormônio gerado por plantas, né? Ele auxilia no processo de amadurecimento e envelhecimento das plantas. Mas assim, voltando para a questão do etileno gerado industrialmente, vamos observar aqui. Ele é um dos materiais gasosos, sendo um dos hidrocarbonetos mais básicos. Então a geração dele é justamente nesse início, na parte mais alta da torre de destilação ali, do craqueamento. E a gente tem o seguinte, a estrutura química consistida em duas moléculas de carbono ligada a quatro moléculas de hidrogênio, fornecendo uma fórmula molecular C2H4, bem simples. E como a gente já falou, embora o etileno ocorra naturalmente nas plantas, ele pode ser criado em laboratório por meio de uma reação química. A maior parte do etileno obtido, assim, no geral no mundo, é derivado de componentes de petróleo e é usado para criar os polímeros que servem como blocos de construção de materiais plásticos e compósitos diversos como o polietileno, o polipropileno, PVC, por aí vai. Geralmente encontramos o etileno como um gás, mas também é possível que ele ocorra nas formas sólida e líquida. A gente não vai entrar nos detalhes disso aqui, porque tem uma série de condições termodinâmicas para isso, mas não é o interesse. Por enquanto, a gente segue só nas definições para processos, propriamente dito. Então, assim, o etileno pode ser extraído dos subprodutos do petróleo usando um equipamento especial. Então, devido à natureza do equipamento, assim, essa extração geralmente é feita em refinarias de petróleo como um todo, que é a situação mais comum. O gás é separado usando um processo de quebra de vapor, e sujeito a refinamento por destilação e condensação, processos comuns que a gente já está habituado a ver. O etileno pode também ser obtido em laboratório, mas gerando quantidades menores. Um dos processos assim utilizado é a redução por etanol, que inclusive é um tipo de processo que vem crescendo bastante por conta de sua natureza mais verde. A gente vai ver isso na próxima discussão aqui. Como você pode enxergar, assim, após a etapa de geração do etileno, o processamento segue para a etapa de polimerização, né, gerando o polietileno. Então tem ali petróleo, nafta, craqueamento, purificação, o eteno ou etileno petroquímico, polimerização e gera o produto. Tradicionalmente a gente vê assim como acabei de falar, a evolução do processo a partir do etanol, né, tem duas formas que posso dizer tradicionais de produzir. Só que, claro, a rota biotecnológica ainda é uma de menor produtividade no sentido de quantidade gerada. Mas é interessante por ser um componente, assim, entre aspas, verde, já que vem de fontes renováveis. Então, são essas duas. Uma pelo processo de petróleo e o outro por meio da cana-de-açúcar, gerando etanol, e depois a redução do etanol, gerando o etileno. Na etapa de polimerização, o etileno assim pode ser polimerizado, né, para gerar o polietileno,
que é o componente base para várias aplicações diretas e também para vários outros processos químicos, não é? Geração de outros produtos derivados. E de uma maneira bem geral, a polimerização se dá pela reação de moléculas simples reagindo entre si para formar um composto de alta massa molecular, alta massa molar. Os processos de polimerização podem, sim, eles podem ser classificados de acordo com o número, com a quantidade de monômeros, os tipos de reações químicas envolvidas, a cinética de polimerização e também o tipo de arranjo físico. São bastante coisas assim que ficam envolvidas num processo como esse. Como sugestão, até deixo aqui que você pesquise sobre cada uma dessas classificações para entender melhor o conceito de cada uma. Lembrando que são número de monômeros, tipos de reações químicas envolvidas, cinética de polimerização e arranjo físico das estruturas. O tipo de produção, sim, para a obtenção do polietileno, dentre vários outros, é a polimerização por adição. Nesse processo, grande quantidade de um só material é adicionada ao meio reacional. A polimerização por adição envolve principalmente assim três etapas, que são a iniciação, propagação e término. A etapa de iniciação ocorre pela formação de um sítio reativo a partir de um iniciador, aqui representado pela letra I, como tem aí nessa primeira equação, e um monômero. Tá? Então, inicia da seguinte forma: o iniciador entra em contato, ele é um componente altamente instável, instável no sentido de reativo, ele reage bastante e quando ele é colocado em uma condição de temperatura um pouco elevada, ele se desintegra e fica reativo, representado pelo pontinho ali do lado dele. Quando ele se torna reativo, ele passa a atacar as moléculas e essas moléculas vão se desintegrando, né? Aí isso vai para a etapa seguinte, chamada de propagação. Essa é a etapa assim, na qual ocorre o crescimento da cadeia polimérica pela adição contínua e sequencial de cada vez mais monômeros. Veja que nessa fase, o componente que reagiu com o iniciador, ele se torna reativo, né? Aparece o pontinho ali do lado dele, no primeiro quadrinho vermelho, e começa a atacar outros monômeros presentes, fazendo uma espécie de propagação de cadeia. O tamanho final assim da cadeia será definido pelo N, que você vê aí na ilustração, e em seguida a cadeia se forma com N vezes o monômero mais o monômero do iniciador. Tá? E assim segue. Não sei se fica claro, pensando em tamanho de cadeia, esse N representa a quantidade de monômeros que conseguiram reagir a partir da ação desse iniciador. Então, se eu tenho o iniciador com o primeiro componente e ele encontra N cadeias iguais, N pode ser 5.000, 10.000 cadeias iguais, ele vai reagir com todas elas e o tamanho final da cadeia vai ser determinado pela quantidade que reagiu, obviamente. No final, na última etapa, tem a terminação. O que seria terminação de reação? Essa é simplesmente uma espécie de fechamento do processo, no qual um componente chamado de terminador, aqui apresentado pela letra T, ele finaliza as reações, ele preenche o lugar reativo da cadeia em crescimento, impedindo que ela cresça mais ou que gere um componente diferente do que a gente tem. E isso gera o polímero. No geral, a gente considera assim, o polímero como o componente que está entre o iniciador e o terminador. Quando a gente aprofundar mais isso, você vai ver que o tamanho da cadeia do tamanho da cadeia do polímero é muito maior do que o tamanho do iniciador e do terminador. Então, eles são, assim, pode até dizer que eles são irrelevantes, que a presença deles é desprezível para o polímero como um todo. Mas, claro, é bom entender um pouco sobre esse iniciador e terminador de reação polimérica.
E assim, por hoje é isso. Vamos seguir estudando sobre esse processo e veremos um pouco dos mecanismos de reação nas aulas seguintes. Uma sugestão de atividade que eu deixo para vocês aqui é pesquise sobre iniciadores e terminadores de reações poliméricas, como por exemplo o polietileno, e responda as seguintes questões. Explique quais são esses componentes e como eles agem. Por que eles conseguem iniciar uma reação química, né? Qual a forma assim, e os princípios básicos do início. Basicamente, a 2 e 3 são questões complementares, explicando por que eles conseguem, automaticamente você já vai começar a explicar os princípios básicos. Então, tranquilo, tá aqui nossas referências e é isso que tinha para mostrar hoje para vocês. Até logo.